Opa, boa noite. Eu me chamo Caio. Esse é o nosso trabalho do professor Geoffrey de programação de computadores. Nosso trabalho a gente fez um jogo de truco. Nosso, vou dar uma breve demonstração para vocês. Aqui o nosso jogo começou. Aqui está mostrando a carta que virou foi um as de ouros e aqui está falando qual é a manilha, que tem que ser jogada a carta mais forte da rodada, no caso. E aqui ele tá me perguntando se eu quero que a partida vale 3 ou não. Vou dizer que não. E aí vai indo a rodada. Aqui eu vou dizendo indo. Vou acelerar para não enrolar tanto. Aqui a gente já começou outra rodada. Aqui é o placar, aqui ó. O jogador venceu a mão com um ponto. Aí aqui tá. Placar, o jogador um tá igual a um, jogador 2 zero. E aqui vai indo até quem fizer 12 pontos. E é isso. Aqui é o nosso código. Nosso código a gente importou um random, que ele é responsável por embaralhar as cartas e tal. Esses arrays, essas listas, a lista naipe é para especificar os naipes das cartas e os valores das cartas que serão utilizadas no jogo, já que o truco a gente não usa todas as cartas do baralho. Essa lista emoji naipes é só uma firula para deixar mais bonito e o melhor entendimento, caso as pessoas não saibam quais são ouros, espadas e tals. Essa lista é a que a gente usou, a ordem de força que eu coloquei. É para especificar as ordens de força de cada carta, sendo o 4 a mais fraca, o 5 e por diante indo, e a 3 sendo a mais forte. Essa lista de pedido de ordens é o quanto que vai valer a rodada, que será usada ainda mais no código que o Otávio irá explicar melhor. Essa função criar baralho, ela serve só para criar o baralho, pegar as listas e criar ele. A def carta, essa função carta com emojis, ela serve para juntar as cartas que serão entregues para o jogador, colocando os emojis, pegando a lista do emoji e imputando elas nos valores das cartas. Essa função de distribuição de cartas ela serve para entregar, distribuir, embaralhar a carta e entregar. O random surf ele serve para pegar a lista baralho e embaralhar ela, que está aqui em cima. A mão jogador um e a mão jogador 2, como essas duas aqui, elas servem para entregar 3 cartas para cada jogador e retorna para o jogador, cada carta, cada mão para cada. Essa função valor carta, ela serve para dizer o valor. Esse retorno ele serve, por exemplo, quando pegar, por exemplo, um as de ouro, no caso vai ser as de ouro, e aí ele vai pegar o zero que vai ser o as. A função calcular a manilha ela serve para ver qual é a manilha da partida. Pegar a carta que virou e somar mais um. Esse código é o que ele faz. Essa função comparar cartas serve para comparar as cartas que o jogador coisou. Por exemplo, se os dois jogarem uma manilha, que no caso são o que esses ifs faz, eles tentam comparar para ver caso os dois jogadores jogarem uma manilha, eles comparam e entram nessa ordem naipe manilha para ver a ordem que tem a ordem de naipes do jogo, caso os dois tenham jogado na mesma partida uma manilha. Caso um tenha jogado a manilha e o outro, o que jogou a manilha, ele já entra como vencedor. E aqui, esse else, ele serve para caso nenhum tenha jogado a manilha, vai às ordens normais das cartas. Essa função escolher carta, ela serve para mostrar quais são as cartas para os jogadores no futuro, que vai ser o código que eu estava a falar. O for carta enorme, ele mostra a mão e printa quais são as cartas dos jogadores. E esse laço de repetição, ele caso seja verdadeiro, ele será entregue a carta. Caso não, ele não vai enviar e terá que
até dar true. E é essa a minha parte do código. Vou passar para o Mindu. Olá, boa noite. Meu nome é Otávio Augusto e vou falar um pouquinho mais da minha parte do código. Bom, primeiramente nessa linha 80, eu criei uma função que é pedir aumento, onde eu coloquei duas variáveis, que é jogador e aposta atual. Bom, como o Caio já tinha falado antes, temos uma ordem crescente de apostas, que é 1, 3, 6 e 9, 12. Bom, para essas apostas eu criei um index que vai servir para localizar onde a aposta atual está. E eu criei um if com index junto com return para que a aposta máxima não seja superada. No caso, a aposta máxima é 12. Então não pode ultrapassar de 12 pontos. Bom, agora a gente criou um laço de repetição onde serve para o jogador número um pedir truco que seja aumentar a aposta. Então temos aqui a resposta: o jogador quer aumentar para próxima aposta, pontos, S ou N. Bom, o S é para sim, o N para não, logicamente. Temos o if aqui para se a resposta for igual a S, vai passar para a próxima aposta, que no caso a partida começa com 1, então vai ir para 3 e assim dando continuidade. Caso o jogador número um não quiser apostar, é só digitar N, então vai continuar o jogo normalmente, só que sem o aumento de ponto. E o else vai servir justamente para caso o jogador digite algo inválido, diferente de S ou N. Então vamos criar uma mensagem para uma resposta inválida, que é justamente esse else. Bom, nesse segundo trecho, criou mais uma função que é para responder o aumento, que é justamente mais um laço de repetição, mas nesse caso esse laço vai servir para o jogador número 2 responder se ele quer ou não aceitar esse aumento. Bom, temos aqui o if, que é para o S, caso ele quiser aceitar o aumento, o N para ele quiser recusar, e o else para ele digitar algo inválido diferente de S ou N. Bom, aqui eu criei uma função que é para jogar o truco, que vai contabilizar os pontos das partidas deles, então a pontuação deles. Bom, eu criei mais um laço de repetição aqui, que vai servir para que o jogador um e o 2 seja que a pontuação deles seja menor que 12 para continuar as partidas. Caso a pontuação deles estiver menor que 12, vamos continuar a partida, onde temos aqui uma nova mão, onde tem mais uma variável, que é o baralho, que vai criar o baralho, e a mão 1 e a mão 2 vai servir para distribuir as cartas para ambos os jogadores. Bom, aqui a carta virada, como já diz o nome, vai virar a carta do baralho e essa manilha, junto com essa outra linha, vai servir para definir a carta virada que vai definir a manilha. E esse print vai definir qual vai ser a manilha. Como, não sei se o Caio já falou, mas caso vire uma rainha, a manilha vai ser definida como um valete. Bom, nesse trecho aqui vai mostrar que as cartas do jogador número um, essa variável vai servir para mostrar quantos pontos está servindo na partida atual, no caso, um ponto. E aqui vai servir para o jogador número um pedir aumento de novo, pois a pessoa pode pedir aumentar a qualquer momento da partida, só que não pode ultrapassar de 12 pontos, ok? Então aqui temos mais uma opção de jogador número um pedir o aumento. Caso o jogador número 2 não aceite, a pontuação que seria aumentada vai ser dividida por 3. Então, se ele pedir o truco e a partida está valendo 3, vai ser dividida por 3, então o jogador número um vai ganhar um ponto. Bom, e aqui o else, caso o jogador número um não quer aumentar os pontos. Os pontos parciais, a variável pontos parciais vai servir para contabilizar o valor dos pontos das rodadas, não das partidas agora, pois cada partida possui 3 rodadas. Para o jogador ganhar a partida, ele tem que ganhar 2 rodadas. Bom, temos esse laço de repetição que é o agora de for, que vai servir para os jogadores jogarem. Bom, o print vai mostrar, primeiramente, que a rodada começou. Essas duas variáveis vai servir para os jogadores escolher suas cartas e o print para mostrar cada carta que eles jogaram. Aqui nessa
Nessa linha, vamos comparar as cartas. Como o Caio falou, tem uma hierarquia de cartas, uma mais forte que a outra. Esse if vai servir para caso houver um empate de cartas. O else ele vai comparar as cartas e definir um vencedor. E esse if com o break, que vai encerrar esse laço de repetição, vai servir para caso um jogador ganhe as duas primeiras rodadas e vai quebrar o laço de repetição para que não houva uma terceira rodada. Então, porque não tem necessidade, já que um ganha as duas primeiras. Bom, aqui eu criei mais um if, que vai ser justamente para isso, para a contabilidade de rodadas. Então, se o jogador número 1 ganhou mais rodadas que o jogador número 2, ele vai ganhar os pontos. E o elif vai servir para, se o jogador número 2 ganhar mais rodadas que o jogador número 1, ele vai ganhar os pontos. E o else vai servir justamente para o empate. O print vai servir para mostrar o placar dos jogadores, quantos pontos cada um tem. E esse if vai mostrar que se o jogador número 1 alcançar mais ou igual a 12 pontos, ele vai vencer o jogo. E se não, se o jogador 2 conseguir 12 ou mais pontos, ele vai ganhar. Bom, e esse if, o último if que aqui que eu criei, é para garantir que o jogo será executado só no arquivo, se for rodado diretamente no arquivo, e não for importado por outro script. Bom, basicamente é isso. Meu nome é Otávio Augusto. Meu nome é Caio e esse é o nosso trabalho.